Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para refletirmos sobre mais uma pílula, agora as pílulas do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Espírito Emmanuel, pelo nosso querido e amantíssimo Francisco Cândido Xavier. Mas antes de refletirmos sobre a pílula de hoje, gostaria de convidar a todas e todos para cerrarem seus olhos, aqueles que assim o desejarem, trazendo na tela mental a imagem desse mestre a nos falar, antes de saborear cada palavra por ele dita, aqui nesses trechos os quais refletiremos. E nos colocarmos exatamente na mesma posição a qual todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de conviver puderam estar, assentados numa pedra diante dele, ou na beira do poço, recolhendo água, ou ainda às escondidas, com ele se encontrando no meio da noite, pedindo orientações. E para cada um desses, assim como para cada um de nós, que possamos desejar que a sua fala seja mansa, pacífica, conforte nossa alma, mas que ao mesmo tempo nos leve a avançar nas suas palavras mesmo para águas mais profundas. Seja conosco então, Mestre Jesus, que teus ensinamentos de hoje sejam de fato para nós caminho, verdade e vida, a nos orientar na busca da regeneração. Que assim seja. Muito bem, e a reflexão que nós trazemos para hoje é a pílula de número 22, no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Que buscais? E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Essa pílula se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 38. E Emmanuel reflete assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram: que buscais? É muito curtinha essa reflexão, mas de uma profundidade inimaginável. Primeiro, baseando-nos no próprio escrito sagrado, no Evangelho. Quando Jesus volta-se para duas pessoas que o seguiam, mais tarde a gente fica sabendo que uma delas era André, irmão de Simão Pedro,
o outro permanece anônimo, pelo menos no primeiro instante, ele faz a pergunta: que buscais? E isso já demonstra, na verdade, o interesse que Jesus tem por cada um de nós nesse instante, no sentido de sabermos exatamente para que direção nós estamos indo, o que nós estamos desejando, quais são nossos desejos, quais são nossos propósitos, o que buscamos. E eles respondem com uma outra pergunta. Isso não está descrito aqui na página de Emmanuel, mas baseada no mesmo Evangelho, certamente o próprio Venerando Espírito tinha conhecimento dessa passagem. E eles respondem com uma outra pergunta: Mestre, onde moras? E aí o significado profundo da palavra morada, que a gente percebe claramente que Emmanuel tinha conhecimento, já na reflexão que nós faremos um pouquinho mais adiante. Morada, no sentido judaico, era o sentido de pertença à comunidade. Ou seja, os judeus eles têm aquele sentimento de pertença à comunidade de Israel, que nada mais é do que o aspecto encarnado da presença divina, a vida em comunidade, a identidade. E eles perguntam para o mestre com muito interesse aonde ele mora, ou seja, a que grupo você pertence, que tipo de valores você traduz, ou em outras palavras ainda, qual a religião que você pratica. E Jesus complementa dessa vez com uma resposta: vinde e vede. E o evangelista João, ele coloca mais ainda adiante: e eles foram e ficaram com ele aquela noite. E posterior foram chamar mais outros 2. E aí o próprio André chamou Simão Pedro e esse grupo foi expandindo. E aí se tornaram o que nós somos hoje, de alguma forma. Agora é interessante porque Emmanuel ele aprofunda essa reflexão de forma muito bonita, porque ele coloca o seguinte, que cada existência isolada, que era o que cada um daqueles homens viviam naquele momento, oferecia o proveito de novos conhecimentos. E dentro dessa existência isolada, a aquisição de valores religiosos seria a mais importante de todas. Ou seja, Emmanuel entendeu exatamente de que os futuros apóstolos, procuravam naquele instante realmente uma religião nova, algo que realmente trouxesse novos valores. Agora, ele ainda reforça, baseado naquilo que Jesus respondeu, no vinde e vede. Entretanto, estendem esse departamento divino à sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Ou seja, na busca de valores religiosos, muitas das vezes nós buscamos aquilo que se encaixa às nossas próprias preferências, sem, contudo, buscarmos fazer o movimento de vinde e vede, de ir em direção a, ou seja, saia da sua própria zona de conforto, vá em direção a algo e veja, ou seja, compreenda, olhe, como o próprio João disse mais adiante, com olhos de ver e ouça com ouvidos de ouvir. E para deixar bem claro isso, Emmanuel ainda coloca para nós, muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, ou seja, trabalhar barganha. Deus, faça isso para mim, que em contrapartida farei isso para você. E aí, promessas absurdas, injustificáveis, votos absurdos. Lembro-me aqui nesse momento de, sem nenhum demérito da fé, mas de como a gente se impressiona quando vai numa determinada igreja, santuários, e existem aquelas salas chamadas salas dos ex-votos, e a gente vê diversos objetos ali colocados como promessas de graças alcançadas ou de curas atendidas. E o quanto que aquelas salas, pelo menos a mim me dá essa impressão, estão carregadas
das angústias dos sujeitos que dali chegaram e depositam a sua fé em cima daqueles objetos. Mas essas angústias muitas das vezes não se traduzem, né, naquilo que o próprio Emmanuel diz aqui para nós. Esquecemos muitas das vezes que o Cristo exemplificou e ensinou. Ou seja, na resposta do vinde, ele exemplifica. Ele mesmo vai ao encontro das ovelhas desgarradas e perdidas dessa comunidade de Israel. Na resposta do vede, ele ensina, ele demonstra, a partir das suas atitudes, qual é a religião viva que de fato todos devemos ter. E aí, o que Emmanuel coloca para nós no final é algo que a gente tem que cada vez mais e sempre fazer para dentro de cada um de nós mesmos. Essa pergunta. Ninguém duvide, ninguém esqueça da verdade que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos. Ou seja, ele não escolheu esta ou aquela morada. Em outros momentos ele mesmo disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas ele se encontra no umbral dessas moradas, fazendo sempre a cada um de nós a mesma pergunta: que buscais? E de nossa parte, o que, diante disso tudo que aqui refletimos, a ele responderemos? Que possam ser respostas que, mais do que a Jesus, tragam para dentro de cada um de nós o caminho, a verdade e a vida a ser assumida na missão que todos nós um dia escolhemos, mas que muitas das vezes aqui chegando nós olvidamos. E que essa missão possa trazer para nós a regeneração necessária ao nosso crescimento e à nossa transformação. E agradecendo aqui as reflexões proporcionadas por essa pílula, que possamos, nesse instante, muito agradecidos, colocarmos dentro de nós esses propósitos, a fim de que nossa resposta a Jesus, nossa resposta a nós mesmos, traduza a saída dos altares de pedra para a verdadeira celebração nos altares de consciência da nossa consciência, celebrando a verdadeira e única religião, que é a religião do amor. Que assim seja. Muito grato a cada um e a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima pílula do livro Caminho, Verdade e Vida. Gratidão.